Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do Êxodo. Primeiro eu vou ler Êxodo capítulo 1, versículo 8 e 9, e depois eu vou pular para Êxodo capítulo 2, versículo do 1 ao 5, tá bom? Está escrito assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que... Vamos lá, eu preciso que você grave esse versículo na sua cabeça. Faraó está dizendo isso. Veja que agora o povo israelita é mais numeroso e mais forte que... Quem está falando isso é o próprio Faraó. Vamos lá, Êxodo 2, capítulo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descerá ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, Pai. Nesse momento, entramos na Tua presença, Senhor. Pai, nessa noite que os céus se abram sobre nós e que Teu Espírito derrame em nós o Teu favor e a Tua graça. Que nós possamos sair daqui incendiados pelo Teu amor e entendendo aquilo que o Senhor quer de nós. Porque todas as vezes que o Senhor reunia um povo, o Senhor não despedia eles de mãos vazias. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor marcou ela. E eu tenho certeza que cada pessoa que entrou aqui nessa noite, com um desejo, com um pedido, com uma oração, precisando de alguma coisa, o Senhor vai entregar. Abençoa nossas vidas. Eu sou 100% dependente do Teu Espírito nessa noite. Fica conosco e fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Você pode falar amém? Você pode falar amém? Para fim didático, já vira para essa pessoa que está do seu lado e diz: você nasceu para mudar a história. Não, fala mais forte. Você nasceu para mudar a história. Você precisa entender que você não veio aqui nessa terra à toa. Você tem um propósito. Deus tem um propósito designado para você. Eu não sei com quanto tempo, quantos anos você aceitou a Cristo, conheceu a Cristo. Mas desde quando você nasceu, Deus já tinha um propósito. O interessante é que a passagem que nós lemos, todo mundo conhece. O livro do Êxodo, todo mundo conhece a história de Moisés, o grande legislador. Moisés, o grande homem, o grande libertador. Moisés, o homem que guiou o povo no deserto. Moisés, o grande poeta. Moisés, o homem que fez coisas sobrenaturais acontecer. Essa história estamos falando de Moisés. O interessante é que em Hebreus capítulo 12, capítulo 11, se eu não me engano, a Bíblia vai falar que o povo naquele tempo falava do grande Moisés e dos grandes feitos que Moisés teve. O interessante é, se eu quero marcar a minha geração, se eu quero marcar o lugar onde eu vivo, eu preciso entender o que Deus quer de mim. E vem aqui, a Bíblia fala que quando Deus chama Moisés, Moisés já estava com 80 anos de idade, porque ele já tinha passado 40 anos no Egito. E Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. E a Bíblia fala que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no Monte Horebe. Se você for buscar a tradução do Monte Horebe, o Monte Horebe significa Monte de Deus. Uma coisa interessante que aconteceu na vida de Moisés é que o monte que ele estava, Miriam, não era de Moisés, era de Deus. As ovelhas também que Moisés apacentava não era dele, era do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ali um anjo do Senhor bradou do meio das sarças e disse para ele: Moisés, Moisés. 3 coisas interessantes acontecem. O monte não é de Moisés, as ovelhas também não é de Moisés, e o anjo que está ali é o anjo do Senhor.
A única coisa que Moisés tinha naquele tempo era as sandálias. A Bíblia fala que Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Uma coisa muito importante, quando nós conhecemos a Cristo, você precisa entender que muitas coisas vai começar a sair da sua vida. O evangelho, na maioria das vezes, é subtração do que adição. Porque a Bíblia fala: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. A Bíblia me ensina a repartir. A Bíblia me ensina a dar a mão. A Bíblia me ensina a ser irmão. A Bíblia me ensina a conversar. A Bíblia me ensina a profetizar. A Bíblia me ensina a viver da forma que Cristo quer que eu viva. Agora você precisa entender que a Bíblia está falando de um homem que nasceu no pior momento. A Bíblia está falando de um homem que nasceu na pior crise daquele tempo. Porque a Bíblia fala que Faraó, se levanta o Faraó que não conhecia a história de José, e fala: gente, esse povo israelita está crescendo, já é maior que nós e mais forte do que nós. O que me pasma, o que me chama a atenção é que o diabo, que Egito tipifica o mundo, que o diabo sabia a força que o povo israelita tinha. E falam com ele: vamos colocar nesse povo uma escravidão maior, um jugo maior, e agora vamos matar todo menino, um homem que nascer. Por quê? Porque esse povo está multiplicando, está crescendo. O erro do diabo é achar que o povo crescia por si só, mas ele não sabia que era a mão do Senhor que estava sobre aquele povo. Por isso aquele povo crescia. A Bíblia fala que quando José começa a governar o Egito e tem a fome, a escassez e tudo, a Bíblia fala que a família de José vem para perto dele. Vem com ele seu pai e vem com ele seus irmãos. Depois José tem ali a sua família. Se você for contar, no tempo de José, Miriam, tinha 70 pessoas. Mas quando vai haver a libertação do povo do Egito, passa aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você consegue entender a mão poderosa do Senhor? Aquilo que o Senhor estava fazendo? O que era 70 se multiplica em 2 milhões de pessoas. Só que naquele tempo o faraó falou: vamos fazer alguma coisa, porque esse povo está sendo mais numeroso e mais forte do que nós. O que você quer dizer com isso? Pega a primeira palavra para o seu coração. Enquanto você não conhece a força e o poder que Deus depositou em você, você sempre será escravo de alguém. Enquanto você não saber a força e o poder que Deus já derramou dentro de você, você sempre será escravo de alguém. Escravo de vícios, escravo nas emoções de alguém. A sua vida financeira sempre vai ser escrava de alguma coisa. Mas a Bíblia fala que Deus nos deu poder e autoridade. Você precisa entender, por isso que o inimigo prende muitas vezes a nossa vida em algo supérfluo. Muitas vezes ele move o nosso coração para coisas terrenas. Eu não estou falando que coisas terrenas é pecado, não. Estou falando que a sua obsessão por aquilo é muito maior do que o desejo de viver a glória de Deus. Então ele te prende naquilo, porque ele sabe que se você entender o real propósito que você vê aqui na terra, não tem demônio nenhum que fica na sua casa, não tem demônio nenhum que fica nas suas finanças, não tem demônio nenhum que brinca na sua área sentimental. Mas você precisa entender que você veio aqui nessa terra com um propósito, e nessa noite Deus desata a glória dele sobre você, e você vai começar a romper, você vai começar a crescer. Moisés nasce nesse período. Nesse período, mais interessante é que Joquebede e seu esposo têm Moisés num período que não poderia gerar filhos homens. Agora imagina Joquebede grávida. Imagina o período da gestação. Naquele tempo não tinha ultrassom. Eles não sabiam o que ia vir. Quando a gente teve a Melissa, e eu sempre achei que a Melissa era homem, até no dia do chá revelação. E olha para você, eu sonhei 3 vezes com mulher. 3 vezes, eu ainda achava que era homem. Vai vendo. Agora você imagina, naquele tempo não tinha ultrassom. A gestação, todo cuidado. E no dia que nasce, é um menino. Agora você consegue entender a mente de Joquebede, da família dele, de Moisés? Vai morrer. Se os egípcios souberem que tem um menino aqui dentro, vamos matar o meu filho. E a Bíblia fala que Joquebede esconde ele por 3 meses. Já não podendo mais o escondê-lo, lança ele no rio Nilo. Agora você precisa aprender umas verdades comigo.
dentro desse texto. Não é que ela não queria escondê-lo, já não podendo mais escondê-lo. Você precisa entender algo interessante. Que Moisés nasce no pior momento, no meio do caos. E Joquebede poderia ter achado que seria uma mulher, mas era um menino. Então ele já nasce com uma sentença de morte. O que você quer dizer com isso? Aquilo que ela achou que seria algo extraordinário para a vida e para a família dela, naquele momento, na cabeça deles pode ter passado. É um problema. Que tamanho de problema que nós arrumamos agora? Já viu na sua vida? Parece que do nada começa a surgir problemas. Você planeja uma coisa, sai tudo conforme você não planejou. Mas não é possível. Não estou entendendo, eu estou fazendo isso e está acontecendo isso. Naquele momento, a família de Joquebede estava com um problema. Vamos comigo, estava com um para Joquebede. Para a terra era um problema, para o céu era uma solução. Para a terra era um problema, para o céu era uma solução. Para a terra era um problema, para o céu era uma solução. Só que quando Deus intervém no negócio, o que era para ser problema se torna uma solução. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Nem sempre as suas maiores conquistas virão num embrulho lindo. Às vezes as suas maiores conquistas e vitórias virão em formas de problema. É o seu problema que vai te dar capacidade de virar o quadro da sua vida. É o seu problema que vai fazer você viver o extraordinário. Porque a Bíblia diz que Joquebede não podendo mais escondê-lo. Por que ela não podia mais escondê-lo? Porque o menino crescia. Fala comigo, crescia. O menino crescia. Quem aqui tem projetos? Projetos para 2025, 2026? Quem tem? Todo mundo tem projeto. Agora imagina que nos braços de Joquebede estava um projeto. Um grande projeto, porque Moisés seria o libertador. Seria o cara que mudaria o cenário de Israel. Agora imagina, ela não podendo mais escondê-lo, teve que lançar ele no rio Nilo. Agora presta atenção, você precisa entender uma coisa muito interessante, que se aplica na nossa vida. Você tem um grande projeto, sim ou não? Você tem um grande projeto, sim ou não? Agora vem aqui, se Joquebede abrisse a porta dela para um egípcio, o que ia acontecer? Ia matar o Ia matar o Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Cuidado para quem tem entrado dentro da sua casa, porque você está cheio de projetos, cheio de sonhos, aí do nada parece que barra tudo. É as pessoas que estão entrando dentro da sua casa. Aí você pergunta a Deus por que as coisas não rompem, não estão acontecendo. As pessoas que têm acessado a sua intimidade. Aí você está com um projeto de abrir um negócio. Aí você conta para demais pessoas, em vez de você ficar em silêncio. Porque enquanto ela pôde esconder, ela escondeu. E está tudo certo. Só que ela não podendo mais esconder, não foi porque ela não quis esconder. Foi porque ela não comportava mais, ela não conseguia esconder ele mais. Então ela lança. O problema é que nós temos sonhos e projetos. E na maioria das vezes abrimos a nossa boca para quem não deve abrir. Aí os egípcios vão lá e matam o nosso sonho e nós culpamos Deus. Só que você precisa entender. Eu vou melhorar a pregação, eu prometo. Se você entender que o projeto que você está gerando dentro da sua casa foi Deus que te deu, mesmo escondido, ele vai crescer. O projeto, se você entender que o projeto que você tem foi Deus que te deu, mesmo escondido, ele vai crescer. Porque a Bíblia diz que um menino mesmo escondido, ele crescia. O que você quer dizer com isso? Eu estou falando para você que coisas passadas suas, que você achou que estava enterrado, que acabou, não. Deus está fazendo ele crescer e chegou o momento de se tornar evidente. Deus vai trazer à evidência todos os seus projetos. E a Bíblia diz que ela pega e coloca ele no rio Nilo. Quando ela pega ele e coloca no rio Nilo, ela está dando uma palavra para os céus naquele momento. Ela está falando, Senhor, até onde eu consegui, eu guardei com as minhas mãos. Até onde eu pude levar, eu fui na força do meu braço. Até onde eu conseguiria esconder ele, eu fui. Agora eu já não posso
mas agora eu te entrego nas suas mãos, irmão. Você precisa entender que o seu projeto, se nasceu do coração de Deus e você conseguiu regar até agora, e agora você soltou ele, se prepara, porque ele vai crescer e vai gerar grandes frutos. Coisas poderosas vão surgir através de você entregar para Deus aquilo que é dele. Maiquinho, por que minha família não cresce? Porque você está guardando ela para você. Por que meu filho não sai das drogas? Porque você está passando a mão na cabeça dele e não entrega ele para o Senhor. Por que meu marido está no alcoolismo? Porque você não fecha a boca e entrega ele na mão do Senhor. A sua família, o seu projeto, Deus está no meio dela e Deus vai fazer algo poderoso acontecer. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Se tem alguém aqui, algum ente querido seu, algum familiar que precisa encontrar Jesus, eu quero declarar que ainda esse ano Deus vai abrir as portas do céu e vai ter um encontro com Ele e a vida será transformada, porque é isso que Deus faz. Entrega seus projetos na mão do Senhor. Mas na maioria das vezes nós queremos esconder nossos projetos, queremos cuidar do nosso jeito. E o problema é que você não entende que a sua mão é limitada. Você não entende que o seu poder é limitado. Você não entende que você é limitado. Só que o que eu acho interessante nessa história é que quando o povo de Israel estava sob debaixo de uma grande opressão, o povo de Israel estava sob escravidão, eles clamavam a Deus. E na cabeça do povo de Israel, missionária Miriam, é que a resposta viria de fora. Na cabeça deles é o seguinte: se vier alguma nação vizinha guerrear contra o Egito, vamos nos juntar a ela e sair daqui do Egito. O problema é que eles não sabiam, Paula, que a resposta já estava dentro e não fora. Enquanto eles clamavam por uma resposta de fora, Deus já tinha colocado a resposta dentro daquela nação, dentro daquele lugar. O que você quer dizer com isso? Quem sabe você está esperando alguém de fora solucionar os seus problemas. A palavra para você nessa noite é: Deus já colocou em você capacidade para poder resolver todos os seus problemas. Moisés está sendo gerado dentro da sua casa. A resposta está sendo gerada dentro da sua casa. Você não conhece minha casa, você não conhece minha família, irmão. Eu não posso conhecer, mas eu sei que o Deus que me chamou, o Deus que me levantou, é o mesmo Deus que trouxe você aqui nessa noite para dizer: você é o Moisés que eu levantei. Você é o Moisés que eu levantei. Você é a resposta para toda a sua geração. Você é a resposta para a sua casa. Pelo amor de Deus, você é a resposta. Quando o povo achou que a resposta estava fora, a resposta estava nascendo dentro deles. Você precisa entender que quando Adão se sentiu sozinho, mal ele imaginou que a mulher que ia trazer felicidade para ele, que ia dar uma família para ele, estava dentro dele. Para de procurar fora o que Deus já colocou dentro de você. Ei, vou te falar outra coisa. E eu prometo que vai melhorar. Vou te falar outra coisa. Para de auto se comparar com alguém. Porque fulano é melhor do que eu, fulana é melhor do que eu, ciclano tem isso, ciclano tem aquilo. Para. Não menospreze aquilo que Deus te deu, porque você ainda não conhece, mas já está dentro de você. Não menospreze. Porque fulano é melhor. Não, você também tem coisas extraordinárias que fulano não tem, que outras pessoas não têm. Deus colocou em você uma capacidade extraordinária de frutificar, de crescer. Para de se comparar, porque a autocomparação, e quando você faz uma autocomparação, você nunca compara uma coisa boa sua com uma coisa boa de alguém, não. Você sempre pega uma coisa boa da pessoa com uma coisa ruim sua. Você se autocompara. Dentro de você também tem riquezas poderosas. Prova disso é que você é único. Você é exclusivo. Você é único para Deus. Agora a Bíblia diz que Joquebede lança Moisés nas águas. A Bíblia fala que a filha de Faraó vinha se banhar no rio Nilo, e junto com ela vinha as suas servas. O interessante é que a Bíblia vai relatar que quem vê o menino não é as servas, é a própria filha de Faraó. Agora o que me chama a atenção, se as servas estavam na frente, se eram de mais grandes números, por que não viu primeiro do que a filha de Faraó? Escuta isso e pega no seu coração. Se o projeto foi Deus que te deu e vocês estão entregando nas mãos dele,
Você acabou de jogar o seu projeto no Rio Nilo. No cuidado de Deus. Deus nunca vai colocar pessoas que não têm a capacidade de financiar o seu projeto. Porque vem aqui, se aquelas mulheres, se aquelas escravas, aquelas servas, pegassem o Moisés, o que elas poderiam fazer pelo menino? Nada. Não poderia fazer nada. Mas cai na mão de quem? Quem que acha? A filha de Faraó. O que você quer dizer com isso? Deus vai dar para você conexões com pessoas que vão impulsionar você para o seu propósito. Pessoas vai colocar em seu lado pessoas que vai te impulsionar. Foi igual foi feito com José. José estava na prisão. Foi preso injustamente, mas lá estavam as duas pessoas que iam levar ele para o propósito dele, mesmo que seja doloroso, mesmo que está doendo, que seja doído, mesmo que às vezes seja um lugar que você não queira estar. Se esse lugar que você está vivendo vai ter as pessoas que vai te impulsionar para o seu propósito, fique em paz, porque no momento certo as coisas vão acontecer. E o que eu acho mais interessante é que ela pega aquele menino e só ela tinha o poder de convencer Faraó de não matá-lo. Só ela tinha o poder de convencer Faraó de não matar um menino. Eu não sei o que ela fala, a Bíblia não deixa explicado. Mas eu sei que ela entrega para Joquebede poder amamentar a criança. Você precisa entender uma coisa muito poderosa nisso. Eu até falei na minha última pregação. Que Joquebede ofertou aquele menino. Ela entregou aquele menino nas mãos de quem poderia fazer algo por ela. Você precisa entender que a oferta que você entrega ao Senhor, no momento certo, vai voltar para você e vai gerar grandes frutos. Agora o que eu acho interessante é que ela entrega o menino para Joquebede. Você precisa entender, eu não sei o que você procura e o que você busca aqui. Não sei os desejos do seu coração. Mas eu quero que você precise entender nessa noite que em 1 minuto Deus pode mudar toda a sua história. Aquilo que você não viveu em anos, Deus pode fazer em 1 minuto. Aquilo que você vem buscando respostas durante tempos, de cultos em cultos, de orações em orações, Deus pode te entregar agora. Deus pode fazer agora, porque naquele momento a filha de Faraó, Diego, pega um escravo nos braços. Aquele momento que ela pega o menino com sentença de morte. Quando ela pega o menino, ela pega uma criança sem futuro, sem propósito. Mas quando ela entrega para Joquebede, ela entrega para ele um príncipe, entrega para ele um governador, um libertador. Em 1 minuto Deus tem o poder de mudar toda a sua história, porque um menino foi de sentença de morte a príncipe do Egito. Então o problema não é como você está, é nas mãos de quem você está. Mas eu vou falar uma coisa, e às vezes se você for religioso você não vai gostar. Porque quem faz o menino se tornar um príncipe é a filha de Faraó. O problema é que se alguém quiser te abençoar e não for cristão, você não aceita o dinheiro. Às vezes alguém quer investir no seu negócio, mas se não for cristão, você não quer. Mas Deus está usando filhas de Faraó para poder abençoar nossas vidas. Se você for religioso, eu sei que você não vai gostar. Eu sei que você não vai gostar. Mas a verdade é essa. E a Bíblia fala que o menino se desenvolveu, se tornou quem? Nós sabemos que é Moisés. E o interessante é que nos maiores tempos de crise que foi gerado, pega a Bíblia, lê ela de Gênesis a Apocalipse. Nos maiores tempos de crise, Deus sempre levantou uma voz profética. Nos maiores tempos de dificuldade, Deus sempre levantou uma voz profética. Nos maiores tempos de escravidão, Deus sempre levantou um profeta. O que você quer dizer com isso? Eu não sei o estágio que você vive, mas Deus quer levantar você como um profeta. Porque o profeta tem o poder de mudar a história. Como assim? Me explica, eu vou te explicar. E eu preciso finalizar.
Eu vou te explicar. Quando gerou uma grande crise na terra, Deus levantou Noé com sua família. Quando você levanta Sodoma e Gomorra, Deus levanta Abraão para poder interceder por ela. Quando você levanta uma grande fome, Deus levanta José para poder governar sobre a fome. Quando você levanta uma grande escravidão, Deus levanta Moisés para poder libertar o povo. Quando você levanta as muralhas de Jericó, Deus levanta quem? Josué para jogá-los por terra. Ei, quando você levanta os midianitas, Deus levanta Jefté. Quando você levanta os amonitas, Deus levanta Gideão. Quando você levanta os filisteus, Deus levanta Sansão. Quando você levanta Golias, Deus levanta Davi. Quando você levanta a Babilônia, Deus levanta Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando as muralhas de Jerusalém estavam em chamas, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras. Quando você levanta a Síria, Deus levanta o profeta Eliseu. Quando você levanta Jezabel, Deus levanta Elias. Quando se levanta um silêncio espiritual, Deus levanta João Batista para quebrá-lo no deserto. Quando se levanta o Império Romano, Deus levanta Paulo. Deus levanta Áquila, Priscila, Barnabé. Mas quando se levanta Satanás, Deus levanta Jesus Cristo. Toda crise é a oportunidade de um profeta novo surgir. Ei, pelo amor de Deus, fique de pé no seu lugar. Toda crise é uma oportunidade para um profeta novo surgir. Ei, eu discorri para vocês tantas pessoas que Deus levantou para poder combater contra algo. Mas esse tempo que você vive, Deus está levantando você no meio da sua casa, no meio da sua família, para você ser a voz profética que precisa lá dentro. Você precisa entender que Deus está levantando você. Mas o problema é que às vezes você já até tentou. O problema é que às vezes você cansou de lutar, de correr atrás. Às vezes você cansou de orar por essa pessoa, por esse ente querido, não sei quem, pelo seu negócio. Mas a palavra que o Senhor dá para você nessa noite é: levanta a cabeça, porque dentro de você há um profeta que vai mudar a realidade. Ei, é a sua voz, é as suas palavras que vai mudar aonde você mora, aonde você convive. Só que o problema é que às vezes nós profetizamos errado. Nós não entendemos muito o profético, e eu ainda estou aprendendo sobre o profético. Mas nós não entendemos sobre o profético, porque tudo que você fala vira decreto, vira lei nos céus, e aquilo é irrevogável. Só que às vezes, se eu não tenho a minha mãe, o meu pai no altar do Senhor, servindo a Deus, eu falo assim: eu profetizo que um dia a minha mãe vai se converter. Eu profetizo que um dia o meu pai vai se converter. Nós profetizamos errado. Por quê? Porque o futuro é um tempo indeterminado. Não sabe quando. Mas se você começar a mudar a sua mentalidade, e todas as vezes aqui, numa quinta, num domingo, você profetizar: eu creio que a minha mãe já se converteu e está aqui do meu lado. Eu creio que o meu pai já se converteu e está aqui do meu lado. Eu creio que os meus filhos já se converteram e está aqui do meu lado. Você gera algo poderoso e o céu entende: ei, já está tudo preparado. Ei, eu já estou liberando aquilo que você precisa. E no próximo culto, aquilo que você pediu será materializado.